Se existe um recurso que todo músico e todo produtor musical em algum momento vai ter que utilizar, um recurso que já existe há décadas, aliás, ele já existe muito tempo antes até do computador existir. Esse recurso é o MIDI. Mas você sabe como é que o MIDI funciona? Você sabia que existe mais de um tipo de MIDI no mercado hoje? Você sabe utilizar todos os recursos que o MIDI oferece? Você sabe por que ele foi criado? Então bora entender o que é o MIDI aí na prática, depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da TF Studio. MIDI, interface digital de instrumentos musicais. O MIDI nada mais é do que uma informação sem som. A gente até poderia comparar o MIDI com uma partitura, em que as informações estão todas ali, mas não existe som. Você precisa de um instrumento interpretando a partitura, executando cada uma das notas ali da partitura para que aquilo realmente seja traduzido em som. É a mesma coisa que acontece com o MIDI. Mas onde e quando que o MIDI surgiu e por que ele foi criado, você sabe? Introducing the world's most advanced rhythm machine, the Roland TR-808. Lá pela década de 80, teve o boom aí do lançamento dos sintetizadores, uma verdadeira enxurrada de modelos, que eram capazes de criar todo tipo de som através da modulação das frequências. Só que assim que aconteceu essa explosão aí de sintetizador no mercado, os próprios fabricantes de sintetizador perceberam um problema aí. Era difícil reproduzir o som de um sintetizador em outro sintetizador de outro fabricante, de outra marca. Então vários desses fabricantes aí de sintetizadores lá na década de 80 se juntaram e montaram uma espécie de uma associação para tentar elaborar uma forma de padronizar um pouco a utilização dos sintetizadores. E essa associação acabaria se chamando Associação MIDI, que por sinal existe até hoje. Lá no início, essa associação ela era comandada por dois caras importantes aí, pelo fundador da Roland, Kotaro Kakehashi, e pelo engenheiro Dave Smith, considerado por muitos até hoje aí como o pai do MIDI. Esse cara, por sinal, morreu agora em 2022, aos 72 anos de idade. E esse engenheiro, ele foi responsável pela criação de um sintetizador que era capaz de salvar numa memória os timbres que você criava ali no sintetizador, de forma que você podia tirar essa memória e utilizar em outro equipamento. Um dos conceitos aí que eles utilizaram aí na hora de criar o MIDI. E esse sintetizador que ele criou chamava-se Profeta 5. Bom, mas o que essa comissão aí começou a estudar era uma forma de criar alguma tecnologia ou algum protocolo que pudesse de alguma forma padronizar a produção musical que estava se desenvolvendo na época, para que equipamentos de diferentes marcas pudessem compartilhar aí de um mesmo padrão em termos de produção musical, visto que a tecnologia dos sintetizadores e dos computadores na época estavam só começando. Mas antes da gente falar exatamente como é que eles criaram, esse MIDI aí que a gente está acostumado a usar hoje, saiba você que o conceito do MIDI já havia sido criado muitas décadas antes disso, lá na Alemanha, por volta de 1928 mais ou menos. Dois caras, um chamado Edwin Velt e Karl Boxke. Eles foram responsáveis pela criação do primeiro piano mecânico, que chamava Velt Mignon, que era capaz de reproduzir uma música através de um cilindro perfurado ou um cartão perfurado, que possuía uma sequência de instruções. Isso que você acabou de ver e ouvir aí é uma peça de Debussy, que se parece muito com o MIDI que a gente está acostumado a utilizar hoje em dia no computador. E esse foi um dos principais fatores, um dos principais recursos que levou a galera aí dessa associação MIDI a ter a ideia de criar um protocolo de instruções que pudessem ser compartilhados entre diferentes instrumentos. E cada uma dessas instruções MIDI equivale a 8 bits de informação no computador, o que gera um arquivo muito leve de apenas 1 byte.
Ou seja, para que você possa gerar esses protocolos, gerar essas informações e passar elas do instrumento para o computador, você vai precisar de um controlador MIDI. E esses controladores, né, diferente dos sintetizadores, ele não possui som, que causa um pouco de confusão para algumas pessoas que estão iniciando com produção musical, porque no mercado existem alguns sintetizadores que têm som e que também geram instruções MIDI, né, que são capazes de serem utilizados também como controlador MIDI, uma espécie de 2 em 1. Bom, e para conectar, né, o conector antigamente, para conectar os controladores MIDI no computador, a gente tinha que utilizar um cabo MIDI, que logo em seguida foi substituído aí pelo cabo USB, e mais recentemente existem alguns equipamentos até que fazem isso via Wi-Fi, uma vez que as instruções MIDI elas são muito levinhas e facilmente transmitidas aí via Wi-Fi. E existe uma infinidade de tipos diferentes de controlador MIDI no mercado. Isso se dá pelo fato de que cada músico possui uma familiaridade com um determinado tipo de instrumento. Existe controlador MIDI no formato de bateria, de teclado, de guitarra e até instrumentos de sopro. Mas no final, esses controladores MIDI, eles fazem a mesma coisa. Eles compartilham do mesmo protocolo de instrução MIDI, que faz com que qualquer controlador MIDI sirva para produzir qualquer tipo de som, porque na verdade o som ele vai acontecer dentro do seu programa de produção musical. Quando você escolher lá um instrumento virtual para interpretar aquela instrução MIDI que você acabou de enviar para o computador. Lembra que no começo do vídeo eu falei o lance da partitura, né? É a mesma coisa. Diferentes tipos de instrumentos podem interpretar uma mesma partitura. É a mesma coisa que acontece com o MIDI. Vamos dar uma olhada na prática para ver como é que isso funciona. O que nós temos aqui é um controlador MIDI que não tem som. E aqui nós temos o nosso programa de produção musical, nosso DAW, Digital Audio Workstation. E esses programas de produção musical representam o nosso módulo de som. E esse instrumento virtual que está no computador é que vai interpretar as informações MIDI que a gente gravou para transformar isso em som. E uma vez que você já fez esse processo aí de produzir a sua música, você construiu a sua música em MIDI, aí a gente passa para a etapa de renderizar o MIDI, onde você vai estar juntando as instruções MIDI ali que você utilizou para compor a sua música com os sons dos instrumentos virtuais que você utilizou e transformar ele numa onda em wave, para daí sim você poder mixar e masterizar esse arquivo e transformar esse arquivo aí num arquivo de som para você poder lançar a sua música. E um ponto muito interessante da utilização do MIDI é que você pode estar utilizando ele ou reutilizando ele em diferentes instrumentos. A mesma instrução MIDI que você utilizou, por exemplo, numa guitarra, você pode utilizar numa bateria ou até mesmo numa orquestra. O MIDI ele é tão importante que ele possibilita até que músicos mais inexperientes, com menos técnica, consigam compor músicas e obras aí muito bonitas, com a possibilidade, né, que você tem ali de corrigir, né, aquilo que você gravou nos seus programas de produção musical. Hoje em dia os músicos e produtores musicais estão tão acostumados a trabalhar no computador, trabalhar com MIDI, a gente nem para muito para pensar nisso, mas se você for observar, você vai ver que o MIDI foi uma das maiores e talvez a mais importante invenção aí das últimas décadas. O MIDI já vem sendo utilizado aí desde a década de 80 e tudo indica que ele vai durar muitos e muitos anos, talvez até para sempre. Ou seja, é um recurso aí que foi criado que faz parte da história aí de qualquer músico, de qualquer produtor musical da era moderna aí, né? Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, inscreva-se aí no canal. Aqui a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.